Boa noite, irmãos. Bom, irmãos, nós estamos com o microfone fechado, mas eu queria que, mesmo assim, todos nós, ainda com o microfone fechado, a gente lesse, todo mundo lesse comigo, né, esse texto aqui da palavra. Salmo de Davi. É o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse texto que dispensa apresentações, né, nos oferece uma riqueza muito grande que a gente quer explorar. Esse, apesar de ser um texto conhecido, né, é um exemplo de como muitas vezes a palavra, a gente vai lendo a palavra e muitas vezes a gente não consegue compreender, a gente tem dificuldade de compreender, né? Quem nunca ouviu alguém falando que a Bíblia é difícil de entender, né? É difícil ler a Bíblia, difícil de entender a Bíblia. Quem nunca ouviu? Na verdade, a gente tem barreiras, sim, para a compreensão da palavra, né? Compreensão mesmo do próprio texto, compreensão do contexto de um determinado texto, né? Essas barreiras quais são? É o idioma, geografia, cultura, hábitos, animais, plantas, tecnologia, profissões, que a gente não está acostumado, que a gente não vê no nosso dia a dia, porque, na verdade, a palavra, né, a Bíblia foi escrita num contexto totalmente diferente do nosso, num idioma diferente do nosso, num lugar diferente do que a gente vive, uma cultura, né, diferente da nossa e assim por diante. E essas barreiras, né, o fato da gente não conhecer essas coisas, né, elas são mesmo barreiras para a gente conseguir compreender a palavra de Deus. E esse livro, né, é do irmão Fred White, que até onde eu sei não tem tradução para português, Usos e Costumes das Terras da Bíblia. Ele fala assim na introdução: para ocidentais é fácil negligenciar o fato de que as escrituras tiveram sua origem no Oriente e que cada um dos seus autores era um oriental. Muitas passagens das escrituras que para ocidentais são difíceis de entender são facilmente explicadas pelo conhecimento dos usos e costumes das terras da Bíblia, né? Então, irmãos, esse irmão tá falando, né, justamente essa questão de como de como a falta do conhecimento das coisas, né, naquela época também, hoje é um outro tempo, e de cada um dos contextos que a gente viu aqui, né? A falta de compreensão, né, nos forma barreiras, mas uma vez que a gente o contexto, a gente passar a conhecer a cada um desses fatores e de outros, né, que representam ali o momento em que a palavra foi concedida ali a alguém, né, que está registrado na Bíblia, esse contexto vai servir como uma chave para nos abrir, né, para quebrar esse muro, essas barreiras, para nos abrir a palavra, né, para que a gente possa passar a compreender ali o contexto natural, para que aí sim o Espírito Santo possa nos revelar cada contexto espiritual e a gente possa desfrutar mais da palavra, né? E os irmãos sabem que eu estou nessa jornada aí, né, na graça do Senhor, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos falado, e eu acredito que assim como eu também, hoje lendo ali mais uma vez o Salmo 23, hoje já compreendo muito mais aquilo que a gente vai lendo em termos de contexto, né? E a ideia é a gente chegar naquilo que o Senhor colocou no meu coração para passar para os irmãos, e a gente está montando o fundamento para poder chegar nesse momento, né, em que a gente vai poder ter uma interpretação do Salmo 23 de acordo com aquilo que o Senhor tem me revelado, né, tem me mostrado e eu tenho aprendido dele. Então, hoje nós vamos para a parte 10. Os irmãos que não tiveram, né, a oportunidade de ouvir as outras partes, né, tem lá no site lá que o Atílio vai colocando. E eu gostaria de relembrar os irmãos, né, que 4 partes para trás, né, na parte 7,
a gente falou sobre uma das tarefas do pastor, né, que é prover o caminho. E lá a gente aprendeu que a forma como o pastoreio acontece, né, aqui no nosso lado do mundo, né, no Ocidente, é diferente, é totalmente oposta à forma como o pastor conduz as ovelhas ali no Oriente, né? Então, o contexto na Bíblia era muito mais esse do Oriente, né, em que o pastor ele vai à frente das ovelhas, né? E é por isso, né, que o Senhor Jesus nos chama, né, a segui-lo, falando, andai após mim, né? Então, aqueles que seguem são aqueles que andam depois daquele que lidera, né? E a gente viu as várias implicações que tem isso, né, de acordo com como que a ovelha desfruta cada uma dessas duas, né? Ela sofre no de cima e no de baixo é natural, ela segue natural. E, assim, a partir disso, a gente começou a estudar, né, as responsabilidades, que é uma responsabilidade da ovelha seguir o pastor, né? E a gente viu duas partes, né, nas duas penúltimas pregações, né, sobre essa responsabilidade que a ovelha tem de seguir o pastor, né? E os irmãos podem depois escutar. Eu gostaria de ver com os irmãos essa terceira parte, né? E a terceira parte, né, dessa responsabilidade da ovelha, né, que para seguir o pastor ela precisa ouvir a voz do pastor, né? E é isso que eu gostaria de falar com os irmãos, né? Que eu possa me dar a mesma graça. Bom, nós temos estudado, né? O Mário tem trazido para nós, né, parábolas do nosso Senhor Jesus, né? E nas parábolas a gente escuta muito essa frase, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Também lá em Apocalipse também a gente escuta essa frase também, né? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa questão de ouvir, né? Ela é realmente muito importante, muito relevante para a gente compreender. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre como é que é a audição da ovelha, né? Bom, as ovelhas possuem uma excelente audição, né? Elas têm esse sentido muito aguçado. E elas conseguem escutar sons em frequências que nós humanos não conseguimos escutar. Então, assim, depende da fonte que a gente olha esses estudos, né? Mas existem estudos da amplitude, né? De qual que é a frequência, né? A frequência mais baixa são aqueles sons mais graves, né? E frequência, quanto mais alta, quanto maior esse número, né? Quanto maior a frequência, mais agudo é o som, né? Então, as ovelhas, elas escutam bem mais, né, frequências agudas do que nós, seres humanos. Só para a gente ter algumas referências aqui, a voz do homem, né, o ser humano do sexo masculino, ele vai de 150 Hz até 2.200 Hz, né? Enquanto a voz da mulher vai bem mais agudo, né, de 300 a 4.200 Hz, né? Então, mais ou menos essa proporção aqui, né, que ocupa, né, um pedaço pequeno, né, só dessa amplitude aqui da voz. E também uma curiosidade que um beija-flor, chamado beija-flor preto, né, ele bate as asas, né, nessa frequência, né, 10.000 vezes por segundo, né, em termos de frequência, nós temos que ter a ordem de grandeza dessa frequência. E morcegos, golfinhos, alguns insetos emitem sons, né, produzem sons no chamado ultrassom, né, que é acima, né, da nossa frequência que a gente escuta, né? Então, a audição da ovelha, ela é bastante aguçada mesmo, né? E outras coisas, né? Por exemplo, a ovelha, ela fica com medo diante de um som muito agudo, né? Ou um som muito alto, muito intenso, né? Como o latido de cães, buzinas, fogos de artifício, etc. Ela assusta, ela fica com muito medo, né? Sons repentinos, assim, também. E assim como nós, né, os seres humanos, o som chega a cada uma das orelhas da ovelha em um tempo ligeiramente diferente, com uma pequena diferença de intensidade. A gente também, né? A gente tem as orelhas em cada lado do rosto, né? Então, essa sensação de profundidade que a gente tem também com a orelha, né? Quando a gente escuta um som, alguém andando para lá e para cá, a gente consegue mais ou menos perceber, é por conta disso, que o som ele chega em dois momentos diferentes no ouvido da orelha. Só que a orelha tem uma posição, a ovelha tem uma posição da orelha um pouco diferente, que é um pouco mais assim, né, na parte de cima
da cabeça, não é nos lados igual a gente. A primeira coisa que eu queria falar com os irmãos é que as ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor, né? As ovelhas, elas são capazes de reconhecer muito bem a voz do seu próprio pastor, elas reconhecem o seu tom de voz, né, também. E é tanto que mesmo que os estranhos, né, pessoas que ela não conhece, né, tentem imitar o pastor chamando essas ovelhas, da mesma forma que o seu pastor chama, né, as suas ovelhas, elas não vão seguir, né, essas pessoas, né? Então, porque elas reconhecem realmente a voz do pastor delas, né? Então, no dia a dia, ela caminha com elas e elas conseguem reconhecer e diferenciar a voz dele da voz de outras pessoas. E muitos irmãos se lembram desse texto, né? Quando a gente está falando desse tema, vamos ler aqui em João 10, do versículo 2 a 5, fala assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, o Senhor Jesus, ele sabia que as pessoas que estavam escutando ele compreendiam muito bem esse contexto, né? E ele cita justamente essa questão, né? Em João 10, 14, no mesmo capítulo, um pouco mais para frente, né? O nosso Senhor, ele fala assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Ou seja, as ovelhas do nosso Senhor conhecem a Ele, né? Nós conhecemos a Ele, assim como as ovelhas conhecem o seu próprio pastor, né? E diferencia dos outros pastores, né? Que são pastores de outras ovelhas. E um pouco mais para frente, o nosso Senhor fala novamente aos judeus, né? As autoridades lá dos judeus, né? Os sacerdotes e os principais fariseus ali, fala assim: mas vós, né? Em João 10, 26 e 27. Mas vós não credes, né, nele, né, em mim, né, porque não sois as minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, nós que cremos no Senhor Jesus, nós somos ovelhas dele, né? Nós ouvimos a voz dele, nós reconhecemos, sabemos que ele é o nosso pastor, e nós o seguimos, né? Então, é muito forte essa figura, né? E o nosso Senhor, ele usa isso, né? Em João 10, ele fala muito desse assunto e estressa bem esse ponto também, de ouvirmos a voz. Então, basicamente, a ovelha reconhece, né, a voz do seu próprio pastor, né? E ela rejeita a voz, né? Ela não segue aos estranhos, né? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui esse som. Vou só recompartilhar aqui. Esse som é ótimo. Esse vídeo. Então, vão vir várias pessoas aqui, vão chamar o rebanho. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayoko. Look at them, look at them.
amazing? Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is right first. Oh my God. This is amazing. One more. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. A gente encheu os olhos d'água, né, irmãos? Então, é muito diferente, né? Você vê que na hora que as outras pessoas estavam chamando, elas não estavam nem, continuavam a comer, né? E aí, na hora que o próprio pastor chamou, elas começam a levantar a cabeça, né? Começam a vir, né? Então, eles reconhecem, né, a voz. Então, outra coisa também, né, que quando as ovelhas estão pastando, né, se o pastor levou as ovelhas até um certo lugar para elas pastarem, mesmo assim, de tempo em tempo, o pastor grita até, né, para as ovelhas, para escutarem a voz dele, e com uns gritos assim, que elas reconhecem a voz dele e elas entendem que ele está ali por perto. E também elas escutam esse grito do pastor, reconhecem sua voz e continuam comendo tranquilas, sabendo que estão seguras, porque o pastor está por perto, né? Então, elas estão ali pastando, né? Se alguém tentar imitar o pastor, gritando da mesma forma, ou fazendo os mesmos sons guturais, né, e ela não tiver pastor lá no campo de visão dela, né, elas ficam assustadas, procuram ver onde é que o pastor verdadeiro foi, se não encontrar, né, o pastor, elas até se espalham muitas vezes e começam a fugir apavoradas, né. E a gente viu numa das vezes passadas também que elas têm um campo de visão, né, que elas estão vendo na visão periférica ali o pastor, mas pode acontecer esse tipo de coisa também, de elas se assustarem tanto, né, com alguém tentando imitar o pastor delas, né, elas ficarem com medo e saírem correndo, né. E também quando o rebanho está espalhado, então, por exemplo, né, está espalhado numa campina, por exemplo, e o pastor precisa levar o rebanho para um outro pasto que ele preparou, ou levar de volta para poder elas dormirem, descansarem, ele vai, fica em pé no meio do rebanho que está espalhado, né, nos montes, pastando, grita, chamando as ovelhas com um chamado específico, né, que o autor aqui ele fala que funciona como uma trombeta, né, uma corneta quando você está chamando um exército, né, de homens, né, um exército humano. Que esse grito tem essa sinalização de convocação mesmo, né? E ali a gente viu hoje, agora no vídeo isso, né? Ele chamando e elas entendendo que era para poder ir até ele. Então as ovelhas escutam, reconhecem a voz dele e vão até ele. E ainda se alguma ovelha estiver fora do alcance da voz dele, né? E ele perceber que ela não está escutando, ele até atira, né, com a funda, pedras, né, ou com estilingue, dependendo, a gente viu aqui a funda, né, que era da época lá, para depois da ovelha, né, que a pedra cai perto dela, e aí ela assusta e sai correndo na direção do pastor, né. E também, quando o rebanho todo chega até ele, aí sim é que ele começa a andar, porque aí as ovelhas começam a segui-lo e ele vai conduzindo as ovelhas aonde elas devem ir, né? E sobre essa questão de reunir o rebanho, né, tem esse texto de Ezequiel 34, que inclusive usa muito essa figura, recomendo, né, que os irmãos leiam, meditem nesse texto, né, meditem nas coisas que a gente tem estudado aqui, que esse capítulo 34 de Ezequiel, né, ele é todinho falando sobre essa figura do pastor e as ovelhas, né, o Senhor falando conosco. Ezequiel 34, 12 a 13, fala assim: né, assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado de escuridão, e tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Ezequiel, né, 34, 12 a 13. E aqui mais um pastor chamando as ovelhas, né? Elas estavam chegando da pastagem e ele chamando. O som dessa aqui é um pouco ruim, mas
Hey, shape, hey, shape. Tá levando para o aprisco, né? E é muito interessante também essa questão de separando dos outros rebanhos, né? A voz do pastor também tem um papel muito importante nesse momento. Então, tem momentos que os rebanhos se misturavam, né? Eram momentos durante a viagem. Então, por exemplo, se é um abrigo permanente lá, né? Aquele cercado de muro de pedra que a gente viu naquela outra vez, né? Na parte 6, eu acho. Ou se fosse uma caverna, né? Que era muito grande, muito espaçosa, e algumas vezes, né, mais de um pastor levava os seus rebanhos. Então, acabava que os rebanhos ficavam juntos ali, né? E aí era uma ocasião que os rebanhos se misturavam, né? Nesse momento, ninguém se preocupa em separar os rebanhos, né? As ovelhas se misturam mesmo, elas ficam ali espalhadas, assim, né, a multidão de ovelhas lá, espalhadas, uma ovelha de um pastor com a ovelha do outro pastor, ali, misturadas ali naquele abrigo. E também acontece isso também das ovelhas ficarem misturadas, os rebanhos se misturarem próximo a um poço, né, enquanto se tirava água para dar de beber às ovelhas. Então, está ali mais de um pastor, enquanto está um pastor dando de beber para as ovelhas dele, o outro rebanho já chegou e esperando ali, né, o outro pastor acabar, para o segundo pastor poder começar a tirar água para o seu próprio rebanho e tudo mais. Então, ficava ali mais de um rebanho misturado, né, muitas vezes. E, mais uma vez, nesse momento também não tinha necessidade, eles não se preocupavam em separar as ovelhas, não, umas das outras, não. E a gente já lê esse texto aqui, né, em Gênesis 29, do 2 ao 3, fala assim: E Jacó olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas, que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntavam ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. Né? A gente leu isso quando a gente estava estudando sobre a questão da tarefa do pastor de dar água, né, às ovelhas, prover água para as ovelhas. Então, também tem essa ocasião dos rebanhos se misturarem. E uma terceira ocasião também que aconteceu dos rebanhos se misturarem é quando eles estão passando por uma cidade. Isso acontece até hoje. Tem muitos lugares na Europa, né, que tem a questão lá da transumância, né, quando a gente falou sobre isso também, quando a gente falou sobre prover o alimento, né, que os pastores levam as ovelhas, né, levam os rebanhos em lugares distantes, porque tinha o pasto de inverno e o pasto de verão, né, eles fazem essa peregrinação de um pasto para o outro, né, e muitas vezes precisam passar por dentro de cidades, né, a gente sabe que uma das portas de Jerusalém era a porta das ovelhas, né, provavelmente era por ali que as ovelhas entravam, né, ou saíam, não sei, né, em João 5 menciona até essa porta, né? Então, assim, era uma ocasião em que os rebanhos se misturavam também. E no outro texto também, um outro livro também que eu tenho consultado também, né, além do livro do irmão White, né, o capítulo referente ao texto, ao assunto de pastoreio, né, pastoreio das ovelhas, tenho consultado também alguns outros livros, né, ao longo desse estudo. Esse outro livro, por exemplo, é do irmão Freeman, né, também chama Usos e Costumes da Bíblia, e ele fala assim, que viajantes logo percebem a maravilhosa prontidão com que a ovelha de um grande rebanho reconhecem a voz do seu próprio pastor, né? A gente viu as cabecinhas levantando de imediato, né? Na hora que o pastor gritou, né? Elas reconhecendo a voz e levantando rapidamente a cabeça, já para ver onde estava o pastor. Mesmo quando há vários rebanhos misturados, cada rebanho se separa rapidamente dos outros rebanhos ao ouvir o comando do seu próprio pastor, enquanto ignora completamente o chamado dos outros pastores. Então, no momento de separar os rebanhos, elas
prontamente respondem, né, ao pastor, levantando a cabeça, começando a seguir, né, se virando para poder chegar até o pastor, enquanto ignora completamente os outros pastores que estão chamando também. E aí esse irmão ainda cita um outro irmão chamado Porter, né, que descreveu uma cena em que esse irmão Porter presenciou uma cena, né, nas colinas de Bazã, quando ele estava viajando nessa região, né? Olha só que maravilha. Os pastores lideravam seus rebanhos adiante, para frente, né, desde os portões da cidade. Eles estavam em plena vista, e nós os observávamos e os ouvíamos com grande interesse. Ou seja, o Porter e os amigos dele estavam observando essa cena, estavam vendo completamente ali o rebanho e os pastores. Aí ele continua: milhares de ovelhas e cabras estavam ali, agrupadas em uma grande multidão densa e confusa. Os pastores estavam em pé, juntos, até que todos saíram para fora dos portões da cidade. Então, os pastores estavam juntos em pé, nesse momento. Então, os pastores se separaram, cada pastor indo por um caminho diferente e emitindo um som agudo, um grito peculiar. Então, imagina, cada pastor está indo numa direção, né, e gritando para as suas ovelhas de uma forma específica ali que ele comunica com as ovelhas. As ovelhas ouviram os pastores. Inicialmente, aquela multidão começou a ondular, né, e a se movimentar como se estivesse sendo sacudida interna. Então, imagina a confusão das ovelhas lá naquela multidão, sacudindo, balançando, aquela maluquice, né? Então, pontas, né, apareceram para fora da multidão, nas direções tomadas por cada pastor. E essas pontas foram ficando mais longas e mais longas, ou seja, a fileira das ovelhas começou a se formar, várias filas atrás de cada pastor, até que aquela confusa e densa multidão se dissolveu em rios longos e vivos de ovelhas, seguindo após cada pastor que as liderava. Imagina que cena maravilhosa. Não consegui achar vídeo, a Roberta não conseguiu achar vídeo, mas imagine, irmãos, só essa descrição já dá para a gente pensar, né, imaginar, né? Elas reconheceram, no meio da voz dos outros pastores, no meio das vozes tantas que gritavam ali, com a mesma intensidade do pastor delas, elas reconheceram a voz do pastor delas, né? O dono delas, o senhor delas, e seguiram após ele, né? E saíram daquela multidão, deram um jeito e estavam no meio de outros rebanhos, de outros pastores, mas de repente, quando o pastor chama, elas vão direto para ele, né? Então, enfim, essa questão do pastor, né? E a gente viu também essa questão desse abrigo, por exemplo, aqui, né? E aqui está até um portãozinho, mas a gente viu que o próprio pastor ficava na entrada, né? Fazendo o impedimento aqui, servindo de portão para o aprisco, né? Protegendo as ovelhas. Mas aí chega amanhã, né? As ovelhas estão ali dormindo ou estão meio assim, né? Ele começa a chamar para que elas vão para fora do aprisco. Por quê? Tem um dia longo pela frente, ele precisa alimentar as ovelhas, precisa dar água, né? Precisa levá-las até um outro lugar, né? Provendo ali o caminho, como a gente tem visto, né? E então ele chama também com a mesma voz, né? E elas reconhecem a sua voz e o seguem. Em Jeremias 7, 23, fala assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. O bom pastor, né, é certeza que vai dar o melhor para as ovelhas, né? Não vai deixar faltar ali o que ela necessita, o melhor mesmo, né? A gente viu como é difícil prover o alimento, prover a água, né? Mas o bom pastor, ele se esforça, ele dá mesmo o melhor. Então, a ovelha que segue a voz do pastor, a ovelha que escuta, né? Que escuta a voz do pastor e o segue, certamente vai bem, né? Certamente ela vai estar bem alimentada, ela vai beber água, ela vai conseguir produzir os produtos para ela que ela possa servir o pastor, né? Porque a ovelha serve o seu pastor, né? Seja através das lãs, seja através, né, de cada um dos produtos que a gente estudou, né? Do leite, né? Ou mesmo da carne, né? Que ela serve o seu pastor, né? E aqui também, novamente, essa figura que a gente vê também recorrente
né, que que também fala dessa figura do pastor e as ovelhas, né? O pastor, né? O povo do pastor são suas ovelhas, né? E assim também o pastor é o Deus das ovelhas, porque ela segue a eles, né? Então, assim também nosso Senhor é o nosso pastor e nós somos seu povo e somos seu rebanho, né? Como a gente... Em Jeremias 38, 20, fala assim: e disse Jeremias: não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá, e viverá a tua alma. Jeremias também, irmãos, eu também já comentei com os irmãos que é um livro muito bom de estudar também com essa ótica, né? Buscando ver essa imagem do pastor e as ovelhas, né? E em Jeremias especificamente fala muito sobre essa questão de escutar, de ouvir a voz. Fala recorrentemente, né? Os irmãos devem ter percebido, tem muitos textos de Jeremias nas últimas pregações, né? Então, mais uma vez aqui, o próprio Jeremias incentivando o povo a ouvir aquilo que o Senhor tem falado, né? Tinha falado através dele, né? Para que bem possa, né, pudesse acontecer na vida deles, ou seja, para que eles pudessem ser bem cuidados, né? Porque só o Senhor é o bom pastor, né? Só o Senhor é o pastor que nos cuida, né, de maneira boa, né, e a ele que devemos seguir, né, para que a gente possa ter vida, né, e a vida em Cristo. Irmãos, e essa questão de chamados para fora, né, chamados para fora ali da multidão, naquele monte de rebanho, aquela confusão de pessoas que pertencem, né, ovelhas que pertencem a vários pastores, e o Senhor nos chama para fora, né, fazendo a ponta lá que vai se tornar uma fila, e vão seguindo após, né, o pastor. Assim, também fomos nós chamados, né, de onde nós estávamos, nós servíamos a outro pastor, né, nós servíamos ao inimigo, nós servíamos ao pecado, né, e o Senhor nos faz povo seu, ele nos chamou, e como nós somos dele, né, ele fez com que nós escutássemos, né, pelo Espírito Santo a gente foi alcançado por ele, né. E a palavra para a igreja é uma transliteração, né, uma adaptação para o português, né, dessa palavra grega eclésia, né, eclésia, não sei como é que pronuncia, que é no Strong A1577, depois que seus irmãos consultar, que significa literalmente chamados para fora, né, ek, para fora, e ek é mesmo prefixo que a gente tem, por exemplo, para exoesqueleto, né, aquele ek do início, né, que é o esqueleto de fora, né, essas coisas assim. Então, ek dá-se de para fora. Eclesis, né, essa palavra significa chamado, convocação, convite, né. Então, chamado para fora, né. E a aplicação disso, né, geralmente era o quê? De se reunir para uma assembleia, né, uma convocação. Lembra das festas que a gente falou assim, santa convocação, né, vê às vezes em Levítico e tudo mais, né, e para se reunir como uma assembleia. Então, nós somos ali o povo que o Senhor, né, chamou para fora para que nós nos reuníssemos, né, e fôssemos o povo dele. E essa palavra eclésis, ela aparece também, né, nesse sentido de chamado, em alguns textos do Novo Testamento, né, que 2 Pedro 1:10, fala assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, né? Então, a vossa vocação, o vosso chamado, né? Essa palavra é o clésis, é o chamado, né? Como pastor que chama a ovelha, né? Nós somos chamados pelo Senhor Jesus. Hebreus 3:1 fala assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Né? Nós temos parte no chamado, o Senhor nos chamou para, né, ser parte do seu povo, somos povo seu, e ovelhas do seu pasto. 2 Timóteo 1:9, o irmão falando, fala assim, que nos salvou, né, falando do Senhor Jesus, né, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, dos séculos, né? Então,
Deus nos chamou com uma santa convocação, uma santa vocação, né? Nos chamou. Filipenses 3,14 fala, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mesma coisa, gente, vocação, até a palavra no português, vocação, tem a ver com voz, né? Voz, vocalista, vocação, né? Então, a tradução aqui tem a ver com voz, né? Mas a palavra lá no original é o kleses, né? O chamado, é o convite, o chamado, né? Então, nós somos chamados, né? Nós somos chamados inicialmente, mas nós precisamos também obedecer. O andar após o Senhor, o seguir após o Senhor é nossa responsabilidade. Andar após o pastor, seguir o pastor, né? É nossa responsabilidade. Nós vamos obedecer a voz do pastor, seguindo a voz de quem é a autoridade sobre mim, né? A gente já tem visto também, né, que essa questão do seguir tem a ver com a adoração, né? Quem segue, adora, né? E quem segue reconhece a autoridade, né, sobre si, né? Então, nós precisamos seguir aquele que nós reconhecemos a autoridade sobre nós, que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso dono. Jeremias 26:13 fala assim, e falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade, todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz de Deus, e arrepender-se-á o Senhor, ou seja, o Senhor vai se arrepender, né, do mal que falou contra vós. Ouvi a voz do vosso, né, do Senhor, vosso Deus. Né? É aquela questão, ouvir não é só escutar, não é só reconhecer o barulho. Ouvir também é obedecer. Ouvir, né, é escutar e ir, né, seguir, né, e obedecer. A gente já viu que andar no caminho é obedecer, né, também. Jeremias 42:6 fala assim, o povo falando, né, seja ela boa ou má, ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Então, aqui é o povo falando com Jeremias, né? Falando com Jeremias, nós enviamos você para falar com Deus, né? Por nós, que, né, nós nos arrependemos e tudo mais. E aí eles falam, olha, seja boa, seja má. Aquilo que Deus falar, eu vou obedecer, eu vou seguir. Né? Então, eu quero escutar. E aqui eles falam explicitamente, obedeceremos, né? Obedecendo a voz do Senhor, nosso Deus. Mais um rapidinho aqui, tá abrindo aqui. Bom, acho que o horário está... Deixa eu ver se abriu já. Aqui a gente perdeu, né? Infelizmente no vídeo não pegou, mas ela chama né? Ele ou ela, que não sei quem que é o pastor aqui, se é enfim, mas chama, né? O pastor chama as ovelhas e elas prontamente vão, né? Elas estavam comendo, né? E vão até, né? Respondendo prontamente ali a voz do pastor. E isso, meus irmãos, isso nos dá um outro significado para esse texto. Uma outra leitura desse texto de Isaías 48:13, Isaías 48:13, que fala assim, o Senhor falando, também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Né? Aqui o próprio Senhor falando, né? Ele que criou todas as coisas. Né? O Senhor chama os céus, chama todas as coisas criadas, e eles aparecem juntos, ou seja, eles dão ouvido, reconhecem a autoridade de Deus e vão até ele, né? Eu creio que esse significado aqui também tem essa figura. Eu consigo, enfim, eu enxergo esse significado aqui. Eu creio que os irmãos
né? Talvez alguns vão concordar comigo, né? Eu os chamarei e aparecerão juntos. Então, como as ovelhas, como o pastor que chama as ovelhas, e elas aparecem de imediato. E esse texto também de Isaías 40, né? 26, fala assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Ou seja, olhamos para as estrelas, né? Para os astros, as coisas que estão lá no céu, né? Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele a chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e por quanto ele é forte em poder, nenhuma delas faltará. Né? A gente viu sobre a questão do pastor que chama as ovelhas para fora do aprisco. Né? Assim também aqui fala, né? Aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Né? Então, como as ovelhas que saem do aprisco. Né? Ele a chama todas pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e por quanto ele é forte em poder, nenhuma delas faltará. Ele chama e todas obedecem. Todas vão até onde ele quer que elas vão. Né? Todas reconhecem a autoridade. Então, também, irmãos, eu também entendo que isso é uma figura também do pastor das ovelhas, o Senhor usando aqui com as coisas que ele mesmo criou, né? Que estão debaixo da autoridade dele. E aí nós vemos, né, em Jeremias 7:13, parte B, falando assim: e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouvistes, e chamei-vos, e não respondestes. Né, isso aqui é o Senhor falando com o povo de Israel, através de Jeremias, né? Ele falou, e o povo não ouviu, chamou, e o povo não respondeu. É isso mesmo que a gente está vendo? Sim. O próprio universo obedece a Deus e nós desobedecemos ao Senhor. Então, infelizmente, irmãos, há muitos momentos em que nós não queremos ouvir ao Senhor. Jeremias 3:25 fala assim: deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje. E não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Então, o povo reconhecendo o seu próprio pecado, né? E essa figura também de não obedecer. Pecar é não obedecer, e não obedecer é não ouvir. Né? Não dar ouvidos à voz do Senhor. Assim como desde o princípio, né? Adão e Eva também não ouviram, não obedeceram ao comando de Deus, né? A única lei que tinha. Jeremias 13:10, o Senhor fala assim: este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los, inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto, que para nada presta. Nós recusamos ouvir as palavras de Deus, recusamos, né? E recusamos seguir o caminho que ele nos indica, como a gente já tem visto, né? E também, falando sobre, com o rei Jeoiaquim, né? Sobre Jeoiaquim, né? Em Jeremias 22:21, o Senhor fala assim: falei contigo na tua prosperidade, mas tu dissestes, não ouvirei. Este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido a minha voz. Então, né, o Jeoiaquim, né, era reprovado diante de Deus, porque não obedecia à voz do Senhor. Ele era um rei em Israel, mas que não queria, né, obedecer à voz do Senhor. Rebelde contra a voz do Senhor. Em Jeremias 9:13 e 14 fala assim: e disse o Senhor: por que deixaram a minha lei que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela? Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, e após os Baalins, como lhes ensinaram seus pais, ou seja, seguiram a outros pastores. Não ouviram a voz do Senhor. Se recusaram a obedecer ao Senhor. Em Daniel 9, versículo 10 e 11, parte A, fala assim: e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos as leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. E assim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer à tua voz. Né? A questão de desviar, que a gente viu na vez passada, né? de não andar após o Senhor, não seguir ao Senhor, escolhendo seguir o próprio caminho. Jeremias 6:10 fala assim: a quem falarei, testemunharei para que ouça. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir,
Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Irmãos, tem uma coisa que eu aprendi que nos faz enxergar isso que a gente tem visto até agora de uma outra maneira. A gente falou sobre a ovelha ser criada para seguir, certo? A gente falou que elas são inteligentes, elas têm um desejo de nunca estar sozinha, elas têm um desejo de seguir alguém, né? Algo natural para elas seguir, e elas têm olhos para não perder de vista, tem um ângulo enorme, né? Consegue ter uma visão periférica grande. Os irmãos que quiserem podem ver isso lá na parte 8. Mas tem mais uma coisa. Elas têm orelhas para ouvir onde quiser, isso mesmo, onde quiser. Elas conseguem movimentar as suas orelhas. As ovelhas movimentam as suas orelhas, mexem as orelhas, direcionando, né, que a gente pode ver algumas orelhas na arqueologia, né, encontradas em algumas posições, né, para frente, para cima, né, né, fechadas e abertas e tudo mais. Então, as pessoas reconheciam isso, né? Elas conseguem direcionar as suas orelhas para a direção de um determinado som que elas queiram escutar. Então, a gente pode ver isso aqui rapidamente nesse vídeo. Observem as orelhas das ovelhas. Olha como quando ela chama, como elas têm controle. Observa essa orelha dessa orelha atrás aqui, ó. Vai ouvir também. Então, os irmãos puderam ver, né? Tá um pouco sutil aqui, mas dá para perceber, né? Elas mexendo. Então, elas têm o controle sobre as orelhas, de virar as orelhas delas para onde elas quiserem virar, para escutar o som que elas quiserem ouvir. Isso nos traz uma maior responsabilidade sobre a questão de ouvirmos ao Senhor, né? Nós precisamos ouvir ao Senhor. Jeremias 7, 23, 24 fala assim: mas isso lhes ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás, e não para adiante. Olha só, irmãos, inclinaram os seus ouvidos. É isso aí que está falando na palavra. Essa característica que a ovelha controla os seus próprios ouvidos, né? Ela consegue direcionar para aquilo que ela deseja ouvir, né? Jeremias 7, 26, 28 fala novamente: mas não me deram ouvidos, nem inclinaram seus ouvidos, mas endureceram sua cerviz e fizeram-se pior do que seus pais. E dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não chamá-los-ás, mas não te responderão. E lhes dirás: esta é uma nação que não deu ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou a correção. Jeremias 11, picotei um pedaço aqui, né, para não ficar muito grande, mas está entre 6 e 8, né, o final do 6, início do 8, início do 10, pulando 9, assim: ouvi as palavras dessa aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando e protestando, dizendo: dai ouvidos à minha voz, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, tornaram as maldades que seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. Então, irmãos, quando nós não nos inclinamos nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor, vamos acabar andando após outros deuses. Jeremias 11:4, né? Dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo quanto vos mando, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então, irmãos, nós fomos chamados uma vez pelo Senhor. Nós ouvimos e nós o seguimos. Mas, diariamente, nós precisamos seguir o Senhor. Diariamente, nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para aquilo que Ele quer nos falar, para que a gente possa compreender a direção que Ele quer que nós andemos.
Então, irmãos, é uma reflexão que eu trago para mim, né, e que os irmãos podem trazer também para cada um para si mesmo. Para quem estamos inclinando os nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir ao Senhor, para que a gente possa seguir ao Senhor, nós precisamos ativamente buscar, ouvir a voz do nosso pastor. Né, a gente não tem muito mais tempo, mas só queria trazer para os irmãos, dizendo que como nós somos, como ovelhas, nós temos tendência de imitar, de seguir uns aos outros. To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone. Para testar se essa mulher, ela imitaria os outros, que quando os outros escutam, ele tem uma buzina aguda nessa sala, e todas as pessoas que estão ali são atores, né? E só aquela japonesa, ela não sabe desse combinado. E aí, assim, essas pessoas, eles querem saber se essa mulher vai imitar e vai também levantar. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beats, depois de 3 vezes que deu a pista e ela não levantou, ela não sabia, ela passou a levantar. to the group. E eles começaram a tirar cada um dos atores e foi chamando cada um dos atores para ver o quanto que ela continuaria fazendo aquilo. Ela não sabia o propósito, né? Simplesmente porque estava imitando o que os outros estavam fazendo. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching. E agora então eles querem saber se ela vai continuar fazendo isso quando ela escutar o barulho, né? Mesmo sem ninguém ali para ela imitar. She's now conforming to the rules of the group. Ela levantou mesmo sozinha, né? Mesmo sem ter ali as outras pessoas ali perto dela. Ela passou a fazer o mesmo que as outras pessoas estavam fazendo. E aí chegou mais um que não sabe da regra. Aí tá perguntando, né, por que ela tá levantando? Eu falei assim, mas tava todo mundo levantando, eu também achei que eu tinha que levantar. Think she'll teach the new guy what to do? E aí o cara passou a levantar também, quando escuta o bip. We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. E aí começou a vir mais pessoas também que não sabem da regra, né? Que passam, por sua vez, a imitar aquela mulher que também estava levantando sem saber o porquê, só quando batia o bip. And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah. Aí depois chega mais gente, né? E até uma pessoa. Ela falou que quando ela começou a imitar as pessoas, ela se sentiu muito mais confortável. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, e até esse que estava achando tudo ridículo e absurdo, chegou a levantar também, imitando o que todo mundo estava fazendo. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you. Então, irmãos, tem muitas vozes, sempre nós estamos muito cercados de vozes, sempre nós estamos com muitas pessoas falando e nós precisamos, como aquelas ovelhas que reconheciam a voz do seu pastor e não davam ouvidos para as vozes dos outros pastores que estavam gritando tão alto quanto o pastor delas, né? E elas escolhiam seguir o seu próprio pastor e a ignorar todos os outros, né? Assim como as ovelhas ali que estavam sendo chamadas por aquelas pessoas que eram estranhos a ela, que não eram pastor delas, nem se levantavam as cabeças para olhar, né? Mas sim se levantaram somente quando o próprio pastor delas a chamou.
assim nós também devemos aprender, né? Enfim, os irmãos também possam refletir, eu preciso aprender mesmo a reconhecer a voz do nosso Senhor Jesus, que é o nosso pastor, para que nós possamos andar após ele, seguindo a ele, sabendo que nós somos como as ovelhas, que preferem estar em grupos, que se sentem mais seguras em grupos, né? Que preferem seguir outras ovelhas, mas a gente já viu que desastre que isso pode dar. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a reconhecer a voz dele, em meio a tantas vozes, né? E nós estamos vivendo um momento tão cheio de vozes também, mas é nossa responsabilidade seguir o nosso pastor. Então, que o Senhor possa completar no coração de cada um, que o Senhor possa falar mesmo com cada um em nome de Jesus. Amém.